Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia! Vamos levantar nessa manhã com essa parte da palavra de Deus na nossa mente, tendo a certeza que hoje Deus nos deu esse dia como presente para que nós possamos agradar a Ele, viver os seus propósitos, cumprir as suas promessas. E eu tenho certeza que se vivermos dessa forma, no final do dia nós ouviremos do céu pela fé as palavras do Senhor dizendo para nós que nós o agradamos. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 91, o verso 16, é o último versículo do capítulo 91, que diz o seguinte: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, verso 16. Longevidade é bênção de Deus. Não veja de outra forma. Quanto mais tempo de vida, mais a bênção de Deus está sobre a sua vida. Vida curta não é bênção de Deus. Vida longa é bênção do Senhor. É o que nós encontramos na palavra do Senhor. Ele agracia os seus filhos dando longevidade, maior tempo de vida. E precisamos reconhecer e nos colocar nas mãos do Senhor, agradecê-lo pelo tempo e pela longevidade que Ele nos proporciona. A cada manhã, nesse canal, nós somos desafiados a estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. A Bíblia é a expressão clara da vontade de Deus para cada um de nós. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus falar conosco. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós expressamos para Deus o que nós sentimos. Mas a Palavra de Deus é a resposta, é a declaração, é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de Juízes, capítulo 3, o verso 1. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. É impossível entender completamente o Deus que nós servimos. Mas a palavra de Deus nos revela a sua vontade. E aqui nós podemos ver que não temos como colocar o nosso Deus dentro de uma caixinha para que nós possamos manipulá-lo ou impedi-lo de agir na nossa direção. Os meios pelos quais Deus usa para salvar e conduzir o seu povo são diversos. Está além da nossa capacidade humana a entendermos completamente como é que Deus trabalha num coração humano para salvar um ser humano. Deus aqui no capítulo 3 do livro de Juízes, do verso 1, ele tinha permitido, porque a nação de Israel não tinha obedecido completamente o que Deus tinha pedido para eles. A vontade de Deus era que o seu povo expulsasse todos os povos inimigos idólatras que estavam dentro da terra de Canaã. Mas a nação de Israel não foi obediente e em muitos momentos optou em fazer aliança, receber tributo do que eliminar aqueles povos. Agora, Deus estava usando estes povos que eles tinham permitido permanecer dentro da terra para disciplinar, ensinar a Israel a viver uma vida dependente de Deus e reconhecer que Deus é Deus. Eu creio que nessa manhã nós precisamos também parar para refletirmos na nossa trajetória. Como é que Deus está trabalhando conosco? Eu e você jamais iremos conseguir num todo entender como é que Deus trabalha com a nossa vida. Mas acredito que Deus pode em algum momento colocar alguma pessoa na tua vida que você não deseja, para que você possa entender que Deus é Deus, para que você se submeta à sua vontade, para que você se entregue a Ele por completo. Deus pode permitir que você passe pelo vale da sombra da morte para que Ele possa provar a tua fé. Até onde você vai suportar ou você vai crer que de fato Deus vai estar ao teu lado. Por isso que hoje, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, das lutas que nós estamos enfrentando, escolha confiar no Senhor. Escolha depender desse Deus. Se coloque nas suas mãos por completo. A despeito das dificuldades que você viva, fique em paz, confie no Senhor, entregue a sua vida nas mãos dele e tenha certeza que o melhor Deus irá permitir que você possa receber. Israel era o servo do Senhor. Israel foi chamado para cumprir os propósitos de Deus.
Automaticamente, Deus abençoaria seu povo, Deus estaria ao seu lado, mas Israel foi chamado para que eles lutassem as guerras de Deus. Deus queria que o seu povo e as gerações futuras fossem treinadas em todas as coisas. Deus queria que eles soubessem dos milagres que tinham acontecido no deserto. Deus também queria que os jovens soubessem que com mão poderosa Deus os tirou do cativeiro do Egito. Mas Deus também queria que esses jovens pudessem ser treinados para lutar contra os grandes povos, as grandes nações que estavam dentro da terra de Canaã. Eles estariam cumprindo os propósitos de Deus nas suas vidas e Deus estaria ao seu lado para os abençoar cada vez mais. No capítulo 3 do livro de Juízes, no verso 3, nós podemos ver que os filisteus criaram uma coligação entre alguns príncipes, entre a Grécia e a Turquia, ao sudoeste da Palestina. Não se demorou muito para que os israelitas descobrissem que os seus relacionamentos iriam afetar a sua fé. Eles acabaram se casando com homens e com mulheres dos filisteus e, consequentemente, as suas vidas acabaram sendo influenciadas pelos cultos pagãos que os filisteus adoravam. Eles não destruíram o seu santuário, o seu culto ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, mas eles inseriram nessa adoração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, alguns ídolos. A própria arqueologia comprova que dentro da nação de Israel se encontrou ídolos pagãos entre o povo de Deus. Nós podemos ver que gradativamente não foi uma apostasia da noite para o dia, não é que amanheceram cristãos e no outro dia já tinham declarado não amar mais ao Senhor, mas isso foi algo que aconteceu de uma forma gradativamente, sorrateiramente, silenciosamente, eles foram se afastando de Deus, inserindo na adoração ao Deus de Abraão ídolos e práticas pagãs que Deus gradativamente os deixou a viverem a sua própria sorte. Acredito, amigo, que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos parar para fazermos uma reflexão na nossa trajetória. Não é que também tenhamos feito uma declaração que nós não amamos ao nosso Deus, mas nós podemos, em algum momento, diante do mundo que nós vivemos, das amizades que construímos, dos relacionamentos que temos criado a cada dia, absolvermos para a nossa cultura prática, para a nossa vida cristã, prática que desagrade ao Senhor. São ensinamentos pagãos, mas às vezes nós absorvemos em nossa vida como se fosse verdade e almejamos um dia receber a salvação em Jesus Cristo, mas os nossos olhos muitas vezes estão fechados para enxergar que já não temos a mesma bênção de antes que tínhamos quando vivíamos uma vida pura no Evangelho, que a palavra de Deus unicamente norteava a nossa vida. Creio que nessa manhã, nesse momento, nós precisamos fazer uma reflexão e pedirmos forças a Deus para vivermos uma vida separada, exclusiva, unicamente para o Senhor, mediante a sua palavra. Juízes capítulo 3, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Fica muito evidente para nós nessa manhã a entendermos a Bíblia que a nação de Israel estava mais preocupada nos seus relacionamentos com as nações que estavam ao redor de Israel do que com o relacionamento com o seu próprio Deus. Eles estavam mais preocupados em formar alianças com outros povos do que de fato solidificar a sua aliança com o seu Deus. A adoração a Deus estava em segundo plano. Deus não era a primazia na vida dos israelitas. Deus não era o centro da sua trajetória. O que Deus falava não era prioridade para as suas vidas. E como resultado disso, Deus permitiu que eles servissem ao rei da Mesopotâmia por um período de 8 anos. O povo do Senhor sofreu sobre a tutela desse rei, mas era uma escolha que a nação de Israel tinha tomado na sua vida. Eles optaram em servir a esse Deus em vez de servir livremente ao Deus de Abraão. Enquanto o Deus de Abraão lhes dava liberdade para poder servir, o rei da Mesopotâmia os obrigava, os escravizou, os obrigou a os servir, trabalhar para eles, entregar as suas mulheres, as suas esposas e os seus filhos. Do contrário do que Deus esperava do seu povo, Deus lhes dava liberdade
Deus os entregou à terra de Canaã para que os vivesse uma vida feliz. Mas, diante das suas escolhas, Deus agora estava usando uma nação adversária para levar o seu povo a entender e reconhecer, confessar os seus pecados, se voltar para Deus, pedir perdão, e Deus estaria disposto a abençoá-los e recebê-los mais uma vez, para que eles pudessem continuar cumprindo os propósitos do Senhor. Nos momentos de sofrimento, de angústia, nós podemos ver no verso 9 do livro de Juízes que o povo clamou ao Senhor. Eles não tinham a quem recorrer. Deus levantou um juiz chamado Otiniel. Otiniel foi um homem de Deus. Otiniel tinha o seu tio chamado Calebe. Acredito que muitas vezes Calebe, assentado na relva, contou para Otiniel da mão poderosa de Deus, os tirando do cativeiro do Egito, os conduzindo pelo deserto, os milagres que aconteceram no deserto e a chegada do povo na terra prometida. E eles agora dentro da terra, Calebe falava para Otiniel que era a mão de Deus sobre a vida do seu povo. Otiniel tinha uma herança sólida familiar. Otiniel cria no que Deus poderia e estava fazendo pelo seu povo. Otiniel, diante da Bíblia, é considerado como sendo um juiz segundo o coração de Deus. Otiniel não abriu mão da aliança e da lei de Deus. Otiniel levou o povo do Senhor a viver os princípios que Deus esperava que o seu povo pudesse seguir, e foi Otiniel que libertou o povo de Deus do rei da Mesopotâmia. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Otiniel. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia falando que o Espírito Santo se apossava dos juízes, momentaneamente ele tinha uma força física superior às outras pessoas, tanto física, mental e espiritual. A sua visão era aguçada, o Espírito Santo fazia isso com ele, para que ele pudesse ter discernimento de como orientar, como conduzir, liderar o povo de Deus para viver uma vida livre dentro da terra prometida. Nós não podemos nos esquecer da necessidade que temos a cada dia de pedirmos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós estamos taxados ao fracasso. Só poderemos vencer as forças adversárias através do poder do Espírito Santo. É por isso que eu tenho desafiado você a cada manhã a nos submetermos à vontade de Deus, a buscarmos nas primeiras horas, abrirmos a palavra de Deus, orarmos, refletirmos na sua palavra e deixarmos que o Espírito Santo norteie a nossa trajetória. No decorrer do dia você irá ouvir uma voz lhe dizendo o caminho que você deve seguir. Você também irá ouvir uma voz falando o que você não deve fazer. O Espírito Santo fala conosco através da nossa mente. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais forte essa voz fala ao nosso coração. Ela nos ensina, ela nos mostra, ela nos corrige, ela nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Por isso que a cada manhã nós precisamos renovar com Deus o nosso compromisso de amá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo e de ficarmos seguros nas suas palavras. Sem o Espírito Santo na vida é impossível vencer as forças malignas do pecado. Só conseguiremos vencer as forças malignas do pecado através do poder do Espírito Santo. Por isso que precisamos diariamente sermos batizados pelo poder do Espírito Santo. No livro de Juízes é muito comum nós encontrarmos o povo de Deus se envolvendo na idolatria, Deus levantando um líder ou um juiz ou um libertador para libertar o seu povo. O povo volta para o sofrimento e mais uma vez Deus levanta alguém, convida alguém para que se coloque nas suas mãos, para que se torne o libertador do seu povo. Creio, amigo, que hoje eu e você, nós precisamos apenas nos colocar nas mãos do Senhor. Deus não está em busca de grandes homens. Deus não está em busca de seres humanos excepcionais. Deus não está em busca dos mais inteligentes. Deus não está em busca daqueles que falam melhor. Deus está buscando aqueles que querem ser usados pelo Senhor. Pessoas humildes, pessoas simples. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus realiza grandes obras através da nossa vida. Deus espera que o seu nome possa ser engrandecido e que o homem diminua cada dia. Este é o desejo de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, coisas fantásticas
espetaculares irão acontecer através da nossa vida. Por último, aqui no capítulo 3 do livro de Juízes, Deus usou um homem chamado Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com uma agulha. Essa agulha era um instrumento usado naquela época para incomodar os bois a se movimentarem. Eles também usavam esse tipo de agulha com o objetivo de limpar o arado. Mas nesse momento, onde o povo de Deus estava sendo oprimido pelos adversários, Deus se valeu de Sangar para que ele usasse essa agulha com o intuito de libertar, de matar 600 homens. É uma façanha para que o povo do Senhor mais uma vez voltasse a viver uma vida livre. Volto a palavra para você nessa manhã. Creio que nós precisamos terminar o capítulo 3 do livro de Juízes, concluindo: Deus quer se valer de seres humanos que queiram se colocar nas suas mãos. Eu e você, nós não precisamos ser excepcionais. O que nós precisamos de fato ser é ser homens e mulheres que queiram ser usados pelo Senhor. Nos colocarmos nas mãos de Deus, permitirmos que Ele use os nossos dons, os nossos talentos, coisas grandiosas irão acontecer. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender, nós temos um libertador. Eu e você, nós não precisamos ficar sob o jugo dos nossos adversários. Satanás incessantemente quer escravizar o povo do Senhor. Há quantos males que ele quer fazer com que o seu povo viva subjugado. Pecados, medo, tristeza, inimizades. Mas se nós buscarmos o nosso libertador em Jesus Cristo, nós encontramos o perdão, nós encontramos a libertação, nós encontramos a cura. O que eu e você temos que fazer a cada manhã é buscarmos o nosso libertador. Vivendo dessa forma, tenha certeza que teremos uma vida feliz. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, clamamos pelo nome do nosso libertador. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.